Alzheimer, né? Coitado do cara, né? Alzheimer. O cara identifica uma doença e vira o mal da doença, né? Mal de Alzheimer. Eu estou voltando a esse tema porque tem muita besteira. Quando a gente entra na rede social, é muita besteira sendo falada sobre Alzheimer. Eu tenho uma experiência prática, porque a minha mãe contraiu Alzheimer e morreu em 2022 com essa doença. Eu sou Erivelton Moreira, eu sou jornalista, tenho 63 anos de idade, mas há 25 anos sou raizeiro e há 3 anos sou constelador familiar. O que a gente pode aprender dessa minha prática? Eu hoje consigo unir o psicológico, né, o mental, com o físico. Então veja bem, você escuta muita borracha sobre Alzheimer. Por exemplo, brasileiros, né, metido a besta aí, médicos, cientistas dizendo assim, Alzheimer é perda da memória. Bom, Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, e as pesquisas canadenses confirmaram a memória não pode ser apagada. Então, existe perda de memória? Não. Existe desalinhamento dos neurônios. Os neurônios são desalinhados. Então, a pessoa tem a memória dela armazenada, mas ela não consegue acessar. Então, primeira coisa, Alzheimer não é perda de memória. Alzheimer é perda da capacidade processual do cérebro de localizar a memória e expor. Então, a minha mãe, quando eu brincava com ela, ela olhava para mim e ria. Ela lembrava. Eu falava, quando eu era pequeno, você me batia muito, né? Ela ria, mas ela não conseguia expressar. Ok? Bom, agora, você vai entrar nas redes sociais e vai ver gente ganhando dinheiro, fazendo coisas para assim, para tomar o seu dinheiro. Tem uma pessoa, por exemplo, que está dizendo assim, que se tornou especialista em prevenção de Alzheimer. Outros vêm dizer assim, Alzheimer é por causa do excesso de açúcar, de comportamento alimentar. Então, eu vou te levar a uma reflexão, porque eu acompanhei a minha mãe durante 10 anos. E quando eu conheci Bert Hellinger, para mim, é o único que acerta no que é o Alzheimer. Se você conhece alguma pessoa com Alzheimer, um parente seu, verifica que ele vai agir igual criança. A expressão facial da pessoa com Alzheimer é de uma criança. Minha mãe ficou criança, ela ficava assim. Segundo, o corpo fica igual de uma criança, fica encolhido. Mamãe ficava em geral na posição fetal. Terceiro, volta a fazer cocô na calça, perde o controle dos seus órgãos de necessidade fisiológica. Então, Bert Hellinger diz assim, Alzheimer é a infância roubada. Ou seja, nós precisamos passar as nossas fases da vida como elas são. Então, quando você é criança, você deve receber orientações de responsabilidade. Você deve ser educado pela responsabilidade, mas você não pode deixar de ser criança. Então, no caso da minha mãe, aos 4, 5 anos de idade, mamãe começou a trabalhar. Catava café o dia inteiro, tinha responsabilidade de ajudar a família e fazer dinheiro. Aos 9 anos ela brigou com meu avô e meu avô disse assim, a partir de agora você toma conta da sua vida. Ela começou a costurar para fora, catar café e comprar a própria roupa e viver as coisas. Aos 16 anos a minha mãe casou, já se tornou uma dona de casa. Aos 17 foi mãe, aos 19 mãe pela segunda vez, ou seja, a minha mãe não teve infância. Outro dia, eu fiz uma explanação dessa e apareceram 5 pessoas com familiares com Alzheimer e foram fazer o histórico. Todos 5 não tinham infância. Então não caiam nessa programação, não pague gente que está aí dizendo, eu vou ensinar você a prevenir o Alzheimer.
Você quer prevenir o Alzheimer no futuro? Faça um estudo sobre o seu eu criança. Eric Berne, o psiquiatra Eric Berne, um canadense. Faça um estudo sobre o seu eu criança e volte a ser criança de forma sadia. Você ainda pode evitar o Alzheimer, mas só desse jeito. Com baboseira de alimentação, se te entupir de suplementos, vitaminas. Eu tenho uma mulher aí que me irritou a maneira como ela está tratando o assunto. Está ganhando dinheiro, se dizendo especialista e dizendo assim, você não terá o Alzheimer se entupir desses suplementos aqui que eu estou ganhando comissão para vender. Por favor, Alzheimer é doença do emocional. Óbvio que o emocional afeta o físico. Então, você quer não ser Alzheimer? Não ter Alzheimer? Seja uma criança sadia. Eu vou fazer um comparativo para concluir. Minha mãe, toda séria, responsável, cheia de... Meu pai era um brincalhão, teve uma criança saudável, foi uma criança saudável, brincalhona. Minha mãe morreu com 85 anos, 20 anos com Alzheimer. Meu pai está com 92 anos e a memória dele está perfeita. Então, você quer prevenir o Alzheimer? Seja feliz, seja criança, seja lúdico. Um abraço. Fala comigo. Eu tenho orientação para você.